pelo contrário, nos fortalece na luta. Eu queria agradecer à Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, pelo convite e especialmente ao nosso presidente, Lupe, uma pessoa tão trabalhadora, tão importante para o nosso país e que também me acolheu no partido. Como a gente já sofreu isso, eu vou tentar acelerar minha fala. Eu só queria saber, Lucas, vocês estão conseguindo me escutar, que eu estou fazendo de máscara? Perfeitamente. Ok. Então, dizer a vocês que eu tive a honra de ser secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza da Prefeitura de Salvador, em duas oportunidades. Na primeira, a gente enfrentou uma grande crise, que foram as chuvas de 2015, que gerou, infelizmente, a gente teve algumas perdas. Estou trazendo essa história para dizer que em 2020, quando chegou a pandemia, nós, aqui em Salvador, estávamos vivendo uma crise muito grande pela segunda vez e, por coincidência, eu estava novamente à frente da secretaria, tinha poucos meses que eu tinha retornado. Então, a gente já sabia o que fazer num momento de crise e buscou ter ações muito rápidas, e naquele momento a grande saída foi, sim, políticas de combate à fome, políticas sociais muito fortes, porque, para quem não sabe, Salvador é uma cidade que tem necessidade histórica de reparação. É uma cidade que tem, só no nosso CAD único, 800 mil pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza, 216 mil famílias. E a pandemia nos mostrou ainda um contingente de pessoas invisíveis, que foram as políticas e as ações sociais, principalmente políticas de combate à fome, que nos mostraram essas pessoas. Então, como o nosso tema é o auxílio emergencial e essas políticas, eu queria fazer um breve histórico. Nosso prefeito, à época, era o prefeito Assemineto. O nosso atual prefeito, Bruno Reis, ele era o vice-prefeito da cidade, tinha sido também secretário nesse momento que eu contei, em 2015, de grande crise da cidade. A gente teve uma dor muito grande com as chuvas daquela época, foram 26 vidas perdidas, e isso serviu como não um motivo apenas para chorar, mas para construir uma série de políticas públicas, dentre elas um auxílio emergencial. E naquele momento a gente criou um auxílio que dava de 1 a 3 salários mínimos para quem fosse vítimas das chuvas, e nos colocamos a obrigação de fortalecer o nosso SUS, que não existia ainda enquanto lei no município. Desde 2011 tinha-se essa meta nacional, a gente só aprovou a lei no ano de 2020, desculpe, em 2019, eu já tinha retornado para a secretaria, e a gente conseguiu aprovar esse SUS municipal, e onde ele trazia políticas muito fortes de combate à pobreza e uma série de possibilidades de criação de auxílios para situações de calamidade, para situações graves do país. A gente não sabia, mas já estava se preparando para essa pandemia. Chegando aquele momento da pandemia, em poucos dias, para vocês terem uma ideia, a gente lançou no dia 30 de março uma lei municipal chamada Salvador por Todos, que regulava uma série de medidas de protetivos, e dentre elas a criação de um auxílio emergencial local, no valor de R$ 270. A gente mandou a lei para a Câmara no dia 30 de março, conseguimos fazer o primeiro pagamento, isso foi uma segunda-feira, na segunda-feira seguinte, em 7 dias, no dia 6 de abril. Por que a gente fez isso? Porque o governo federal já vinha discutindo já há algum tempo a criação do auxílio emergencial, mas não conseguia colocar em prática, pela dificuldade mesmo de trabalhar esse cenário, de conhecer quem eram essas pessoas, e como nossa cidade era muito pobre, já tinha muitas pessoas com uma série de carências, principalmente aquelas do mercado informal. O prefeito Assemineto, na época, conversou com o Paulo Guedes, eu cheguei a conversar, se eu não me engano, que era o secretário nacional do Ministério da Economia, com a Frente Nacional dos Prefeitos, e a gente pressionando para poder conseguir que esse auxílio chegasse em Salvador. Chegou um momento que se percebeu que estava demorando. Por quê? Porque não se tinha um sistema de pagamento, um sistema de controle. E aí a gente, voltando à questão da chuva, como a gente criou isso em 2015, a gente conseguiu pagar em uma semana. Mas não era o suficiente, porque a gente pagou R$ 270 para 37 mil famílias, né, trabalhadores do mercado informal, leia-se, baianas de acarajé, ambulantes, feirantes, pessoas que tinham quiosques, barraqueiros, também recicladores, isso é muito importante, né? Porque se a economia diminui, essas pessoas não têm como viver. Pagamos dessa rua, digamos assim, pagamos também para mototaxistas, taxistas, motoristas de aplicativo acima de 60 anos. Nessa discussão,
se percebeu que estava demorando muito o pagamento do governo federal e logo depois fizemos uma nova lei que permitiu, por um mês, o pagamento também desse auxílio para motorista de aplicativo e táxi de 40 a 60 anos. Apesar deles serem mais novos, a rua ser um pouco menos perigosa pela sua faixa etária, eles não estavam podendo fazer as corridas e ganhar o seu dinheiro. Por que, Ana, a gente não pagou o tempo inteiro para todos? Porque não tinha dinheiro. A gente busca atender a todos, mas como não tinha dinheiro, se segmentou por classe. Mototaxistas, por exemplo, a gente pagou esse auxílio acima de 60 anos, mas demos nessa mesma lei do Salvador por Todos uma cesta básica para todo mundo abaixo de 60 anos. Por quê? Em que pese os motoboys tenham conseguido ter um aumento da sua demanda, os mototaxistas não. Eles levam as pessoas na garupa, eles correm risco. Então, nós fizemos esse pagamento para acima de 60 anos, mas cesta básica para todos. Nessa mesma lei do Salvador por Todos, além de pagar esse auxílio, a gente verificou, e aí eu tive todo o apoio da nossa equipe, que no nosso CAD único, nós tínhamos um grupo, na verdade, um universo de 22 mil pessoas, que eram famílias de extrema pobreza, então no perfil de extrema pobreza, que tinham Bolsa Família, até R$100, que é um valor pequeno, ou não tinham Bolsa Família. O número era maior, só que eu esqueci de comentar, na nossa legislação a gente também estabeleceu uma cesta básica por criança matriculada na nossa rede municipal de educação. Então, o número era maior, nesse perfil de extrema pobreza, de renda de Bolsa Família até R$100 ou sem Bolsa Família, e a gente, quando excluiu quem já recebia a cesta básica na escola, sobraram essas 22 mil pessoas. Na verdade, tinham 1.000 idosos também, que moravam sozinhos e que recebiam menos de um salário mínimo, porque quem recebia um já era o perfil mais do BPC. Então, numa única lei, a gente aprovou o Benefício Salvador por Todos, aprovamos as cestas básicas. Já, para vocês terem uma ideia do montante, nós já doamos até hoje, 1.600.000 cestas básicas. Nós não deixamos de pagar nenhum mês o Salvador por Todos. Hoje, o auxílio do governo federal, ele é médio de R$250, o nosso, do município, que é muito mais pobre do que o governo federal, é de 270. Nós não tivemos nenhuma parada. Mantemos uma média de 20 mil pessoas nesse auxílio, mantivemos e ainda mantemos até hoje, porque por um único mês foi aquele grupo de 40 a 60 anos, até que saiu do governo federal, o nosso saiu no dia 6 de abril, o deles começou a sair no dia 13 de abril e foi sendo escalonado, com aquela questão do aplicativo Caixa Tem, com a identificação de quem eram os invisíveis, e aí eu queria aproveitar e fazer um parêntese. Quando a gente foi operacionalizar a entrega dessas cestas básicas, a gente se deu conta que nós temos um público, óbvio que se é de extrema pobreza, que muitas vezes usa o cartão do celular pré-pago, o cadastro, mais que se atualize a cada 2 anos, ele está muitas vezes desatualizado, a gente se comunicou via carta, criamos um site, colocamos os líderes comunitários para nos ajudar nessa comunicação e pedimos o Exército também. Porque qual era o nosso medo? Era a pandemia. A gente não podia colocar as pessoas em situação de aglomeração e nem de risco. Então, fomos até o Exército, pedimos um apoio, fizemos essa entrega antecipada das cestas para o Exército, fizemos um escalonamento, colocamos no site e convidamos as pessoas da assistência social, da Guarda Municipal, dos outros órgãos, da saúde, inclusive, para nos ajudarem na entrega da cesta. Por quê? A gente, quando estava entregando a cesta de quem tinha direito, obviamente a imprensa comunicava e outras pessoas chegavam. Então, naquele momento, a gente começou a identificar os nossos invisíveis. Começamos a perceber, principalmente as nossas assistentes sociais e os prefeitos bairros, que muitas vezes quem estava indo buscar a cesta dentro do processo do Bolsa Família tinha até uma condição social, em termos de aparência, ou na nossa conversa, na nossa anamnese, na abordagem, do que outros que chegavam e não tinham direito. Então, nós matamos 96 comunidades em Salvador. De modo geral, eram frutos de assentamento. As cidades vizinhas acabaram sendo um polo gerador de pessoas aqui precisando de apoio na nossa cidade. E nessa história, a gente conversou, verificando o olhar das assistentes sociais e dos subprefeitos, cruzamos esses bairros, fizemos uma ficha de identificação, porque nosso objetivo não era entregar a cesta básica. A cesta básica, ele é um elemento palpável, mas o objetivo era conhecer e oferecer uma série de políticas sociais. E começamos a pensar, bom, a entrega das cestas no Exército foi perfeita, não teve aglomeração, não teve confusão.
Mas e como é que eu vou fazer para chegar numa comunidade muito pobre? Por exemplo, a gente encontrou um lugar chamado Pantanal. O próprio nome fala porque era um matagal onde as pessoas simplesmente fizeram clarões e colocaram em suas casas. Encontramos outro lugar chamado Pé Preto, porque as crianças estavam pisando na lama. Estou citando esses bairros porque o nome ele já traz em si toda a carga social do bairro. E aí, ao chegar nesses bairros, a gente chegou à seguinte conclusão: temos que ser rápidos, chegar, fazer uma ficha e conseguir mapear. Primeiro, você tem que selar a área, você tem que atender a todas as pessoas, não importa a religião, partido político, nada. O que importa é atender a todos daquela poligonal, fazendo a selagem da área. E aí a gente fazia a identificação, se tinha uma grávida, a opção de um pré-natal, de um idoso, qual era a situação da família, alguma situação de violência, pessoa com deficiência. Fazíamos esse mapeamento rápido e entregávamos a cesta. Atendemos uma série de comunidades, isso foi muito importante, acabamos entregando 6.000 cestas por mês, porque era um trabalho mais complexo, você não podia gerar aglomeração, tinha que garantir a avaliação da área, e junto com isso, outras políticas sociais, melhoria da qualidade de vida e identificação. Eu não contei a vocês, mas Salvador também tem um grande contingente de pessoas em situação de rua. E a gente precisou ter uma política muito forte nessa área. Por quê? Quando a pandemia chegou, principalmente aqui em março, a gente não sabia muito o que fazer. Nós sabíamos como atender situações de emergência, mas e aí, como é que faz? De fato, a gente cuida como? Nós temos um trabalho do consultório das ruas, inclusive muito fortalecido, com também um companheiro nosso de partido, o secretário municipal de saúde, Leonardo Prates, nosso presidente municipal do partido. Ele nos apoiou nisso aqui em Salvador, nos ajudando a fortalecer o consultório das ruas, os médicos, o trabalho para essa pessoa em situação de rua. Então, nós ampliamos as vagas. Nós, nesse período, colocamos em unidade de acolhimento 990 pessoas. Nós demos toda uma estrutura de acolhimento, mas nem todas as pessoas confiam no Estado, confiam no município no primeiro momento. Nosso trabalho é de convencimento, é de criação de vínculo, é de fortalecimento de uma relação. Mas, nesse momento, esse trabalho tem que ser muito mais rápido, porque as pessoas estavam correndo risco. Então, como é que a gente fez? Conversamos, como a gente está fazendo aqui, fortalecendo o diálogo com o movimento da população em situação de rua, e eles nos trouxeram algumas pautas e atendemos a todos. Primeiro, a política mesmo alimentar, que a gente entrega a cesta básica, ok, para quem está na sua casa. Para a população em situação de rua, fizemos 5 bases de entrega de refeições, a gente entregava a quentinha e o lanche. Nós fizemos isso, inclusive, por 15 dias, numa base do próprio movimento, para que a gente pudesse compreender como fazer isso da melhor maneira, como atendê-los. Colocamos, a pedido deles, uma lavanderia industrial na cidade, colocamos 3 espaços com containers para banho, entregamos kits de higiene, as universidades nos ajudaram a explicar às pessoas e fortalecemos muito a comunicação. Então, o movimento ele acabou, em determinado momento, se invertendo. A própria população passou a nos procurar em situação de rua, a nos procurar, a pedir esse apoio, principalmente quando se falou muito da doença, da morte, as pessoas que tinham algumas questões, como, por exemplo, asma, a gente foi dando esse acolhimento, fortalecendo, criamos essas bases, chegamos a entregar nesse período de um pouco mais de um ano, 800.000 refeições, só nessa questão de entrega das quentinhas. Quando a situação foi melhorando na primeira onda, no final do ano passado, a gente fez também um trabalho de retirada dessas bases, fazendo a identificação, o mapeamento, nossos assistentes sociais trouxeram essas pessoas que não aceitaram, por exemplo, o acolhimento na unidade, não tiveram condições de ter o próprio aluguel social, para dentro de todo o nosso sistema social, fortalecimento com os centros POPs, por exemplo. E a gente fez o seguinte, acabamos tirando as entregas das quentinhas e incluímos essas pessoas no nosso cadastro do Salvador por Todos. Então, no Salvador por Todos também tem, além dessas profissões que eu citei, pessoas que recebem o auxílio aluguel e que são oriundas da Pop Rua, porque o auxílio aluguel aqui é de R$300, mas só com o auxílio aluguel não dá para alugar e alimentar. Então, eles passaram a ter o aluguel mais o auxílio do Salvador por Todos. Eu percebi muito isso também na abordagem, porque, por exemplo, no dia 1º de maio, eu estava à noite na cidade, na estação chamada Aquidabã, com o movimento da população em situação de rua, nas nossas doblôs, visitando as pessoas, identificamos muitas pessoas
na vida corrente, no normal, não era situação de rua. Um senhor, por exemplo, que me chocou muito, ele tinha um emprego dele, ele tinha uma casa do Minha Casa Minha Vida na periferia da cidade, e como ele viu que a gente tinha montado uma base de distribuição de refeição no centro, uma das 5 bases, ele passou a dormir naquele local para poder se alimentar, porque ele dizia que tinha a casa dele, tinha inclusive a cesta básica, mas não tinha o gás. Então, por isso até que esse nosso auxílio era de R$ 270, que era equivalente à época das 2 cestas básicas grandes de R$ 100 cada, mais 70 do gás. Com isso, a gente começou a mapear essas situações e perceber como é que a gente poderia ajudar essas pessoas. É a entrega da alimentação, do alimento, ensinando a questão de como se defender desse Covid, os protocolos, oferecendo a higiene, a máscara, mas, sobretudo, uma perspectiva de uma nova vida. Tanto que, nesse período, nós inauguramos mais um restaurante popular da cidade, e a gente inaugurou um novo conceito, um restaurante popular, que era muito mais um centro de serviços sociais. Lá a gente colocou um espaço para capacitar, primeiro, a gente percebeu que muita gente que tinha os seus empregos, porque Salvador vive muito de festa, de grandes eventos, demoraria muito, não sei nem se emprego, mas a sua sobrevivência demoraria muito a voltar para a sua vida normal. É um contexto muito diferente de Salvador, que vive de carnaval, de grandes festas. Então, a gente percebeu que essas pessoas que tinham talento, a gente teria que ajudá-las a viver nessa transição, a fazer essa transição do tipo de vida, de como ganhar esse dinheiro, que não pode ser mais com grandes eventos. Então, nesse restaurante, além de dar o alimento, a gente montou um sistema, vou falar assim, um sistema onde as pessoas chegavam lá, a gente identificava o talento delas, elas iam para capacitação, tinha um posto do Sebrae, se quisesse abrir um novo negócio, um agente de microcrédito, uma oficina de design thinking para que ela pudesse remodelar o seu negócio, e, inclusive, uma possibilidade de ter uma nova perspectiva. A gente conseguiu formar, no início desse ano, lá em janeiro, quando acabou o auge da primeira onda, e antes de chegar o da segunda, 109 mulheres oriundas do Bolsa Família. Inclusive, aconteceu uma coisa linda, que no dia da formatura, uma delas chegou com uma única trufa, dividiu em 4, e deu uma para cada professor que estava lá no evento, dizendo, olha, eu trouxe para cá, mas eu vendi no meio do caminho. E nesse local também a gente colocou representantes do Bolsa Família, né, 3 agentes do Bolsa Família, botamos técnicos dos CRAs, dos CREAS. Então, no único espaço, as pessoas iam fazer tudo. Na nossa perspectiva, o alimento ele é o principal elemento do imediato, mas o que mais importa é a condição e a perspectiva que a pessoa tem de que ela vai conseguir suprir, ultrapassar essa fase de depender do outro para suprir as suas necessidades e ter a sua própria autonomia. Então, a gente teve trabalhos em várias frentes, cuidando de pessoas que não estavam podendo trabalhar, tendo essa subsistência mínima com Salvador por Todos, Top Rua, dando a perspectiva da sua casa, na verdade, unidade de acolhimento, que normalmente chama UAI, que é institucional. A gente criou o UAI com E, que, na verdade, na ideia de ser algo extraordinário, temporário. Então, a gente conseguiu alugar hotéis da cidade e levar essas pessoas para esse local, hotéis mesmo, com OS organizando e cuidando. E aí a gente cuidava, mapeava, fazia todo um trabalho, depois de alguns meses, as pessoas iam para suas casas e alugavam as suas casas. Não, a gente não resolveu os problemas do mundo inteiro, mas a cidade acabou sendo muito grata a esse trabalho, porque reconheceu que nós fizemos muito. Para vocês terem uma ideia, nós estamos gastando ainda hoje em Salvador 76 milhões extras com o combate ao Covid. Ano passado, nós tivemos um apoio do governo federal de 535 milhões. Esse ano, nós recebemos até agora 15 milhões, estamos na perspectiva de receber mais, estamos fazendo todos os esforços junto ao governo federal, mas só de cesta básica e Salvador por Todos são 20 milhões de reais por mês. Para vocês terem uma ideia, que foi algo que foi muito forte e muito grande na cidade, e teve um reconhecimento, mas a gente sabe que com a pobreza da nossa cidade, isso é só o começo, nós precisamos fazer mais, a gente precisa avançar, e queremos fazer isso muito através da capacitação, da escuta sensível e de construção de caminhos conjuntos. Tanto que na nossa eleição, para finalizar, eu fui
candidata ao lado do nosso prefeito Bruno Reis, e todas as vezes a gente acabou se dividindo, já que não podia aglomerar. Ele ia para um lado da cidade, eu ia para o outro, muitas vezes até com um grupo de mulheres, falando às mães, porque eu não falei, mas no nosso CAD único, nós temos 63% de composição de mulheres, quando você olha o filho, a filha, a mãe. E se você pensar no chefe de família, chega a quase 73%. É uma média de 70% a 73%, dependendo do segmento, se é pobreza, se é extrema pobreza. Então, a nossa cidade, além de ter um grande contingente de pessoas de pobreza e de extrema pobreza, tem muitas mulheres nessa situação. E no nosso plano de governo, a gente trouxe uma perspectiva do bairro novo, da vida nova. Bairro novo é pensar da porta de casa para fora, a vida nova da porta de casa para dentro, que é a perspectiva de acesso às políticas sociais. E a gente vai fazer isso, sim, em conjunto. Eu espero ouvir aqui de vocês, do Edivaldo, da Marta, e de todos vocês, outras possibilidades, outras sugestões, e espero que a gente, muito em breve, possa vencer esse momento de pandemia e falar aqui de que país que a gente espera que a gente vai conseguir, e que essas soluções serão, sim, conjuntas, e como vocês colocaram, o trabalhismo é, sim, também uma solução. Muito obrigada. Parabéns à vice-prefeita Ana Paula, vice-prefeita de Salvador, pela brilhante exposição sobre as formas como Salvador está combatendo o grave déficit social oriundo da crise sanitária, econômica, social da pandemia do novo coronavírus. Agora, Luana Mota, dando prosseguimento ao nosso debate de hoje. Gente, Ana Paula, eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada por essa gestão, eu estou apaixonada pela sua pessoa, porque realmente a gente usar e instrumentalizar a política para como deve ser. Não é o eleitor só. A gente está enxergando o ser humano, a gente está enxergando as nuances do ser humano. E para além de todas as coisas fantásticas que vocês têm feito nesse momento, me chamou muita atenção essa ruptura, né? A tentativa de atenuar a imposição da burocracia, porque a gente tem muito caso de direito violado em torno do Brasil, porque a pessoa não tem o documento, porque o cadastro não é atualizado e às vezes não existe um empenho, né, de perceber outras pessoas que não estão cobertas pelo sistema federal, e isso potencializa cada vez mais a desassistência de muitas pessoas que a gente vê aqui no Rio de Janeiro, em torno do Brasil, porque não estão no cadastro e não há nenhum esforço de cadastrar essas pessoas, de entender a sua condição. A gente está apaixonado de verdade, é o exemplo, é esse conhecimento que a gente precisa, é essa experiência que a gente precisa, é esse fôlego que a gente precisa para qualificar a nossa militância, qualificar nossas ações, a gente acordando todos os dias, né, tendo ciência que a gente tem que ver o povo brasileiro como a Ana Paula, como o governo de Salvador tem visto, né, o cidadão baiano, que a gente tem que ver o cidadão brasileiro com essa sensibilidade e empenho sincero de resolver os problemas. A gente está apaixonado, gente. Eu tenho que fazer a tarefa aqui de mediação, lembrar que eu tenho que passar a palavra para a Marta, porque se deixar eu vou me derreter aqui de elogios, de amores, assim, super Luana, parabéns. Oi. E um recadinho para dar para quem está nos assistindo. Vocês podem mandar perguntas. Nossa equipe Exatamente. Vocês podem usar o chat para mandar as perguntas, que depois a gente vai ter um período certinho para poder responder. É claro que muitas perguntas com perfil parecido, a nossa equipe vai sintetizar para a gente ter um melhor aproveitamento, né? Mas podem utilizar esse espaço do chat à vontade, que tem uma equipe aqui olhando, prestando atenção, e logo a Ana Paula, a Marta, o Edivaldo serão contemplados e estarão respondendo essas questões para a gente. Então, logo mais a gente volta com outros recados, e agora passar a palavra para a nossa querida Marta Rocha. Boa noite a todas e todas. Eu quero muito agradecer o convite de estar aqui nesse debate, nessa reflexão, fazer um cumprimento especial para a Ana Paula, para o Edivaldo. Vejo por aqui o professor Dark Costa, do Instituto da Brasilidade, que muito me honra saber que está por aí, e cumprimentar todos os companheiros do PDT na figura da Luana e na figura do Léo Lupe. Ana Paula, quero te dizer que quando a gente te ouve, a gente renova a nossa confiança no mundo mais justo e solidário.
e dizer que você nos representa. Quando você falava do trabalho desenvolvido hoje em Salvador, né, num governo que tem a sua participação pelo PDT, eu me lembrava dessa bela frase que a gente ouve quando chega em Salvador, que é sorria, você está na Bahia. Então, eu acho que esse trabalho realmente está trazendo felicidade para as pessoas. Te pedir para dar um abraço apertado, uma companheira muito querida nossa, que a gente importou, aí, com todo respeito, para a Bahia, que é a companheira Giovana Victor, que foi secretária aqui da Prefeitura Municipal de Niterói. E o que eu vou fazer aqui, numa linha que vai seguir um ponto que a nossa querida vice-prefeita já falou, é fazer uma contextualização desse problema que vive o Brasil, em particular o estado do Rio de Janeiro. Eu queria começar esse marco histórico chegando em 12 de março de 2020, que foi o dia que a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia do coronavírus. Eu queria lembrar para os nossos amigos do estado do Rio de Janeiro que o primeiro caso que culminou com a morte de uma pessoa por Covid-19 em nosso estado foi de uma empregada doméstica, uma mulher negra, moradora do Sul Fluminense, que contraiu a doença porque sua patroa tinha viajado para a Europa. Então, na verdade, num país onde não há um projeto de desenvolvimento nacional, quando a Covid chega, ela se estabiliza diante de um cenário de desigualdade social. Nós somos, 16 milhões de brasileiros desempregados. A Covid, quando ela se instala, a Organização das Nações Unidas faz um alerta para que os gestores tivessem atenção da necessidade de minimizar a insegurança econômica. A Organização das Nações Unidas fala da necessidade de dar um suporte ao trabalho doméstico não remunerado e nos alerta quanto ao problema da violência praticada contra as mulheres. Então, a Covid, na verdade, o vírus da Covid, ele se perpetua e ele se propaga nesse cenário de desigualdade social. Em 2020, nós éramos 211 milhões de brasileiros, sendo que de 116 milhões de brasileiros viviam em algum grau de insegurança alimentar. Em 2018, 10 milhões de brasileiros passavam fome. Em 2020, são 43 milhões de brasileiros que não tinham alimento em quantidade suficiente, portanto, passavam fome. O estado do Rio de Janeiro, nas pesquisas que foram feitas durante o período da pandemia, foi o estado em que mais cresceu a pobreza no Brasil. 15% dos brasileiros 15% dos cidadãos do Rio de Janeiro estão na pobreza e 17% estão desempregados. Então, esse é o cenário que faz com que uma pesquisa da Universidade de Berlim, em parceria com a Universidade de Brasília e a Universidade de Minas Gerais, mostra que esse grave quadro de insegurança alimentar, ele também tem um vínculo com as questões de raça e etnia, de gênero e também de território. Se nós olharmos, e com certeza a Ana Paula pode acrescentar aí o nosso prefeito Edivaldo também, se nós olharmos para determinados espaços territoriais da cidade do Rio de Janeiro, nós vamos ver que aquele mesmo espaço é o espaço que apresenta maior quadro de insegurança alimentar, maior índice de doenças, transmissíveis, como, por exemplo, a tuberculose, e os maiores índices de violência. Então, se nós fôssemos colocar o mapa da violência, o mapa da saúde, o mapa da segurança alimentar sobre um determinado território da nossa cidade, nós vamos ver a concentração da desigualdade que acaba gerando todos esses problemas. Como se não bastasse isso,
há que se ter um olhar para a questão das mulheres, porque, afinal de contas, hoje as mulheres chefiam muitas famílias. E aí a gente vai ver que os dados dizem o seguinte, que 11% dos lares chefiados por mulheres há indicativo de fome. 15% desses lares chefiados por mulheres há um indicativo de fome moderada. Isso é extremamente grave, né? E quando a gente vai passar isso fazendo o recorte da raça e da etnia conjugado com o gênero, nós vamos ver que 10% das pessoas pretas passam fome, enquanto que 7% das pessoas brancas passam fome. E quando a gente vai lá para a composição do nosso país, a gente vai ver, né, que Norte e Nordeste determinam aí em torno de 18% das pessoas que passam fome, o Sudeste, 7%, portanto, há um indicador mais favorável no Sudeste e a média nacional é de 10%. Então, quando nós pensarmos no cenário do Brasil, nós também teremos que, além do corte do gênero, da raça, também fazer o recorte territorial. As pesquisas que chegam às nossas mãos de que, se em 2018, 20% dos domicílios, né, apresentavam algum indicativo de insegurança alimentar, hoje nós podemos dizer que 34% dos domicílios brasileiros apontam alguma questão de insegurança alimentar. Isso quer dizer que a fome migra também para a classe média. Isso é um dado. E a pandemia, né, ela não só comprometeu a oferta com uma demanda de alimentos, ela comprometeu o poder de compra das famílias. Esse poder de compra foi reduzido e houve também uma redução da capacidade de produzir e de distribuir os alimentos. É bom que não se esqueça, né, que nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a denominada Agenda de 2030, há que se ter um trabalho, né, por parte dos governos locais no enfrentamento da fome, com a tentativa de erradicar a fome no mundo. E nós temos que pensar, quando falamos de alimentação, não podemos pensar como hoje, à noite, quando assistíamos uma entrevista de uma mãe do município de Queimados, que ostenta um dos menores índices de desenvolvimento humano no nosso estado, que ela falava que, quando não tinha arroz com feijão, que é o que ela consegue oferecer para os seus filhos, ela dava uma água com açúcar para as crianças poderem dormir e, de alguma maneira, acalmar a fome de seus filhos. Então, quando a gente pensar na alimentação, não é assim, não é tão somente para erradicar a fome. A gente tem que pensar numa alimentação que seja suficiente, numa alimentação que seja nutritiva e numa alimentação que seja saudável. Então, quando pensarmos numa sociedade justa, acho que a gente tem que pensar numa sociedade livre da fome, mas também numa sociedade onde haja uma alimentação adequada e saudável. Nós já sabemos, né, o movimento que foi feito pelo governo federal, né? Nós temos que dizer que vivemos num momento de obscurantismo, de negacionismo. Acho que valia a pena lembrar que hoje fechamos o dia com mais de 436 mil mortes, com mais de 15 milhões de brasileiros contaminados e que, de ontem para hoje, 2.039 irmãos brasileiros não conseguiram ser resistentes à Covid. E por trás dessa morte, a gente também tem os órfãos da Covid. Então, o auxílio emergencial, na verdade, ele surge para enfrentar essa grave crise sanitária que precisa do distanciamento social, né? Mas que, se de um lado hoje as manchetes dos jornais demonstravam, né, que hoje o governo federal fazia uma campanha para dizer que a cloroquina não devia ser
utilizada no enfrentamento à Covid, a notícia abaixo era do presidente da República dizendo que ainda tem idiota que permanece em casa. Então, isso mostra, né, o desafio e o tamanho do desrespeito com que o povo brasileiro é tratado. Acho que, na verdade, o auxílio emergencial ele surge para combater a pobreza extrema e a fome, para diminuir as desigualdades, sempre olhando sob a perspectiva do gênero e da raça, e para injetar recursos na nossa economia. E já que os Estados Unidos, né, é objeto de desejo de todos aqueles que querem um Estado mínimo, né, que são liberais na economia, vamos aprender lá com o atual presidente, que fez um mega projeto econômico que, entre outras coisas, né, é auxílio emergencial, empréstimo para microempreendedores, fortalecendo aí a economia e fazendo com que o capital possa girar e possa enfrentar essa recessão econômica que vem seguida com a Covid, não há dúvida disso, mas não há economia sem vida. Então, nesse primeiro momento, temos que garantir a vida para mais adiante pensarmos na economia. E a disseminação do vírus está aí, né? Aqui no Rio de Janeiro, uma festa com 500 pessoas, né? A incapacidade de nós fazermos o distanciamento social, é óbvio que há um esgotamento emocional, né? Mas o distanciamento social é a medida mais segura da redução da contaminação pelo vírus. Já começando a pensar, né, a Fundação Getúlio Vargas ela estima, né, que nós vamos sair, vamos elevar a parcela de brasileiros em extrema pobreza, nós vamos sair de um patamar de 10% dos brasileiros para 15% dos brasileiros. Isso quer dizer que nós vamos sair de 20 milhões de irmãos brasileiros para 31 milhões de brasileiros na extrema pobreza. O governo federal, a nossa companheira Ana Paula já fez as observações, né? O governo federal fez aí o auxílio emergencial, desrespeitou da maneira que pôde, né? A maneira como o auxílio emergencial foi concedido. Nós nunca vamos esquecer as filas imensas na cidade do Rio de Janeiro, na Caixa Econômica Federal, né? A incapacidade, né, da questão de utilizar aí os aplicativos da informática. Então, mas, na verdade, apesar do governo federal querer contar essa história de uma outra forma, vamos lembrar aqui os nossos companheiros da Câmara dos Deputados, que foi a oposição que impôs ao governo federal essa taxa de 600%, R$600. É preciso que se diga que, no início, esse valor era de R$200. E, apesar de tudo isso, houve a previsão legal de 29 bilhões no ano passado, que, apesar de previstos, não foram gastos pelo governo federal. Então, qual é o retrato disso? Talvez um pouco do que a Luana falou e dessa capacidade que a Ana Paula colocou aqui, da desburocratização. Eu fico me perguntando, sabe, Ana Paula e Edivaldo, se isso foi burocracia ou se foi a ausência de vontade política, ou se foi, na verdade, né, esse entendimento mesquinho que não está convencido de que o auxílio emergencial faz a roda da economia girar. Então, fico me perguntando se é incompetência ou se é um desejo deliberado de não cumprir essa previsão orçamentária. Acho que, sem dúvida nenhuma, não podemos deixar de pensar na questão da diferença entre homens e mulheres, né? Hoje, os homens brancos têm uma renda de 2,5 superior à renda das mulheres negras, então, se é difícil ser mulher, é mais difícil ser mulher negra. Não há no Brasil empresas, e no nosso estado também, que não registraram a presença de uma mulher negra ocupando um cargo de gerência ou de direção, né? E nós tivemos sim uma retração da economia em torno de 4,1%,
e que, segundo os estudos da área econômica, se não houvesse o auxílio emergencial, essa retração seria em torno de 14%. Então, nós temos que dizer, sim, que o auxílio emergencial, de alguma forma, ele impediu uma recessão mais profunda. O Rio de Janeiro, Ana Paula e Edivaldo, aprovou, eu sou coautora dessa lei, uma lei que tem um programa Supera Rio. Essa lei prevê uma contribuição no valor de 200, uma lei estadual, no valor de R$200 por família, R$50 por cada filho, num teto máximo de R$100 por família, um total de R$300, e possibilitando aí, né, atender aos desempregados e aos informais, e possibilitando também um empréstimo no valor de até R$50 mil para microempreendedores e informais. Isso seria um investimento no âmbito de R$5 bilhões, retirados aí do Fundo de Combate à Pobreza, de sobra orçamentária, de um fundo do meio ambiente, e o entendimento também de que quem tem o auxílio emergencial pelo governo federal ou de qualquer tipo de auxílio pelas prefeituras não teria direito aí a esse auxílio que no estado do Rio de Janeiro chama Supera Rio. E, na verdade, eu quero dizer que apresentei um projeto de lei que tem como finalidade incentivar, né, qualquer tipo de iniciativa que promovam a distribuição de alimentação. Nós temos um olhar para a agricultura familiar. A produção da agricultura familiar é uma produção mais barata, portanto, o preço final é mais barato, daí porque pode ser, sim, uma alternativa para o enfrentamento da fome, e nesse nosso projeto de lei também a gente pensa que utilizar todo e qualquer espaço público para promover qualquer tipo de campanha de alimentação, e aí não deixa de conferir lá no site da nossa fundação as maneiras com que eu posso contribuir. Mas eu queria encerrar falando sobre 2 aspectos, né? E aí utilizar um pouco da experiência do relato, né, desse testemunho da Ana Paula e da leitura dos jornais de hoje. A primeiro, sabe, Ana Paula, quando você fala assim que você sempre fica se perguntando, né, o que poderia ser feito, o que de mais poderia ser feito, eu acho que a gente tem que entender que um grande ensinamento da Covid é nos mostrar que daqui para frente tudo tem que ser diferente, como diz a música, mas tudo tem que ser olhado sob a ótica de um projeto coletivo. Não é possível a gente achar, né, que depois da pandemia a gente conseguir olhar só para a gente mesmo e fazer um projeto individual. O nosso olhar tem que ser coletivo. Se o nosso olhar tem que ser coletivo, a mim me parece que o gestor tem que ter um olhar multidisciplinar, porque por trás da cesta básica que é recebida pode vir uma notícia de uma violência intrafamiliar. Por trás de um auxílio emergencial que é entregue, pode chegar a notícia, né, de uma violência praticada contra a criança, né? O racismo é estrutural, né? É preciso que se diga, eu não me canso de repetir essa frase, que o Brasil foi o último país a decretar a abolição da escravatura. Portanto, né, esse país tem uma dívida de sangue, suor e lágrima da população negra. A exemplo de Salvador, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade negra, então de afrodescendente. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse olhar maior, que essas ações, né, e eu acho que a Prefeitura de Salvador está nos dando esse exemplo, eu não tenho a menor dúvida que o Edivaldo em Sergipe nos dará também esse exemplo, mas que a gente possa construir um planejamento multidisciplinar, que, vencido esse momento primeiro do enfrentamento da fome, a gente consiga fazer uma verdadeira rede de proteção, que passe, né, pelo enfrentamento ao racismo, à desigualdade social, enfrentar a violência doméstica, né, enfrentar o problema do analfabetismo que ainda impera no nosso país, né, fazer, por exemplo, né, com que a gente seja capaz de instrumentalizar
esses trabalhadores que estão na informalidade, houve o ingresso na informalidade. Vamos aplaudir aqui as mulheres, as costureiras, né, Léo, das escolas de samba, que o carnaval não aconteceu, mas elas foram produzir máscaras. E foram essas mulheres, e são as mulheres que estão à frente das grandes redes de distribuição de cesta básicas. São as mulheres, né? Foram o exemplo dessas mulheres costureiras do carnaval que produziram máscara e distribuíram. São essas mulheres que estão à frente para levar informação. Olha que coisa simples, né? A gente fala de vacinação, a gente fala de distanciamento, de uso de álcool em gel, mas as comunidades da nossa cidade não têm água. A comunidade do Tabajara construiu um sistema próprio de torneiras para levar água potável, para permitir com que a população recolhesse água. A comunidade do Tabajara fez um projeto de fazer ela mesma, né, a sanitização, que é a imunização do território. Então, eu acho que a gente seja capaz, né, de lembrar que R$1 investido em saneamento básico corresponde a R$4 em saúde pública. Então, que essa rede de proteção vença de imediatismo da fome, mas que depois se estruture, né, num sistema único aí da assistência social para abraçar como um todo a população das nossas cidades e do nosso estado. E, por último, eu quero registrar aqui a minha indignação para mostrar, né, o que leva o brasileiro, e aí não quero falar da indignação de quem tomou, para uma pessoa que tomou essa atitude, claro que não, mas a indignação que faz com que hoje nós só sejamos, né, 18% de imunizados com a primeira dose, que nós tenhamos a Fundação Oswaldo Cruz, que é um universo de excelência que pode, né, produzir 1 milhão de vacinas e que já está produzindo 750 mil, que não produz 1 milhão porque não tem insumo, porque se é que a gente pode chamar quem estava à frente da diplomacia, né, de embaixador que tem o desejo de hostilizar, né, a China sem nenhuma razão de ser, e nossa solidariedade à China e ao povo chinês, mas nós hoje vacinamos, né, cerca de 200 mil pessoas ao dia, quando produzimos só Fiocruz 750 mil vacinas por dia. E aí, a família de um empreendedor, de um grande empresário de São Paulo, resolveu seu problema de uma maneira muito fácil. Ela comprou uma passagem para o México, ficou 15 dias no México, foi para a Flórida e tomou a vacina e gastou R$450 mil. E hoje as empresas de turismo abriram, né, nesse momento de pandemia em que a criatividade é tão questionada, abriram uma nova modelagem de negócio no turismo. México, Nova York, mais vacinação, né? Cujo pacote vai ao preço módico de R$18.728 por pessoa, e com o anúncio no primeiro dia, apenas uma empresa que oferece esse pacote já fechou 13 pacotes para vacinação na cidade de Nova York, com direito, como dizem, né, a uma vacina com uma única dose e, de quebra, né, a possibilidade de andar sem máscara na cidade de Nova York. Então, não é possível que nós passemos a assistir uma notícia dessa sem nos indignar, porque essa família de 5 pessoas que gastou 415 mil, né, o quanto importaria, né, no auxílio emergencial, o quanto a Ana Paula poderia fazer lá na cidade de Salvador, ela que já foi secretária, ela que é vice-prefeita, ela que acompanha, né, com lupa, né, com a sua solidariedade, com o seu trabalhismo, né, aí envergando a bandeira do trabalhismo, o quanto não poderia ser feito pela Ana Paula na cidade de Salvador, ou o quanto não poderíamos fazer, né,
investindo, vou voltar aqui para o Léo, que é um apaixonado pela cultura como eu, investindo em cultura, nesses fazedores de cultura que estão abandonados economicamente. Na lei do Supera Rio, foi uma emenda de minha autoria que a gente colocasse, né, os trabalhadores da área da cultura como beneficiários desse projeto Supera Rio. Então, é preciso que a gente veja a realidade do nosso país e não se cale, e se envergonhe, né? E esteja aí levando não só os nossos ideais trabalhistas, o nosso desejo de construir um projeto de desenvolvimento nacional, e o Lucas fala disso bem como ninguém. Vamos lembrar aqui da oportunidade do complexo da área da saúde aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós temos, né, Fiocruz, Farma Manguinho e tantas outras, né? Acho que vai um outro debate que o Lucas vai conduzir, sem dúvida nenhuma, mas que a gente possa olhar toda essa problemática e construir, sim, uma nação justa, solidária e sem preconceito. E hoje de manhã alguém mandou para mim um recadinho, eu quero repetir aqui, que é: comida no prato e vacina no braço é o desejo de todos nós. Obrigada, obrigada, obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês e estou muito feliz de te conhecer, Ana, e muito sucesso. Nossos cumprimentos ao prefeito, tá? E a todos os companheiros do PDT Bahia, e também, Edivaldo, vai ser muito bom te ouvir, e os nossos cumprimentos aos nossos companheiros aí do PDT de Sergipe. Obrigada para todo mundo, beijo grande, fico por aqui. Marta, obrigada, a sua fala fortalece muito, você sempre muito atenta, né, a todas as nuances, todas as formas de opressão, todas as camadas e dificuldades e diversidade da população brasileira, que intensifica, né, esses problemas. E muito importante enfatizar o que você enfatizou na sua fala também, que essa pandemia ela escancarou o quanto que o nosso país está frágil, está debilitado, né? A pandemia foi muito mais agressiva para um país que está como uma colcha de retalhos. E apenas um projeto forte, consolidado, um pensamento de desenvolvimento de Estado e não só politicagem de governo, é isso que vai poder emancipar o nosso povo. E realmente é absurdo que os liberais, que esse pensamento liberal individualista consiga se aproveitar desse momento da vacinação, da falta de vacina no Brasil, para que os que têm muito dinheiro consigam se beneficiar, enquanto eu, que sou mãe de criança autista e tantas outras com deficiência intelectual, não conseguimos tomar posse do direito de sermos vacinadas, né? A gente ainda tem a recusa, a gente tem esse percentual baixíssimo de vacinados, porque a lógica é de dentro de todo o caos poderem ter benefícios financeiros, né, poderem se aproveitar da fragilidade do nosso povo. Isso é muito triste. E nós precisamos resgatar esses valores de solidariedade, que uma pessoa não entenda que é só pegar 400 mil e viajar para vacinar a família, que ela vive no Brasil, que todo o povo brasileiro é importante e que a gente precisa lutar por uma única causa, a causa da dignidade. E falando em solidariedade, eu lembro a vocês que nós estamos com a campanha do Acolhe RJ, estamos arrecadando alimentos não perecíveis para distribuir em famílias que se encontram num quadro de extrema insegurança alimentar. Entre em contato conosco, acompanhe as nossas redes sociais, e a gente enfatiza de que esse projeto não tem vinculação com a nossa sigla, não tem vinculação com a nossa legenda. Emancipar o povo brasileiro através do trabalho digno e da comida na mesa, e isso o trabalhismo já consegue fazer com excelência. É apenas uma política emergencial, solidária, para resgatar os nossos valores, de que nós devemos ser solidários, de que o brasileiro é solidário, é acolhedor, e isso não deve se perder nunca. Então, só esse lembrete, e passar a palavra para o meu amigo Lucas Álvares, que vai estar dando continuidade a essa nossa noite brilhante. Obrigado, Luana, pelo recado, nosso apoio ao Acolhe RJ, uma iniciativa fundamental na tentativa de tentar diminuir um pouco, né, o drama de tantos brasileiros que passam fome nesse momento. Dando continuidade à mesa de hoje, no ciclo de debates do trabalhismo e a saída, respostas para a crise brasileira,
onde estamos trabalhando com o tema auxílio emergencial e políticas de combate à fome, eu quero fazer uma pergunta que foi enviada. Na verdade, o que acontece? Várias pessoas aqui no chat mandam perguntas parecidas. Então, nós sintetizamos várias dessas perguntas em uma pergunta que seja simbólica de uma dúvida que está norteando aí o interesse do nosso público nessa noite. Eu queria lembrar que o trabalhismo no Brasil tem uma contribuição histórica no combate à fome. O modelo de restaurantes populares é obra de Getúlio Vargas, eram os SAPs, Serviço de Alimentação da Previdência Social. Um dos SAPs, inclusive, ficava localizado no atual Mercado São José, que está fechado já há mais de 2 anos, ali em Laranjeiras. Foi aberto durante a Segunda Guerra Mundial, num período de grande sacrifício dos brasileiros, de alta dos preços de alimentos, como agora, por conta da escassez naquela ocasião no mercado internacional. Getúlio teve, como visionário, como um homem muito à frente do tempo dele que foi, a atenção para a resolução do problema na fome no Brasil. E agora, dando continuidade, sintetizando uma dúvida que foi colocada pelos nossos convidados assistindo no chat, pessoal, eu queria deixar para a Marta a seguinte pergunta. Num momento como esse, onde boa parte da população brasileira é afligida pela ameaça da fome, onde há mais de 7.000 moradores de rua no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, nem estou falando do estado, do município do Rio de Janeiro, e moradores de rua recenseados, né, aqueles moradores de rua que foram, de alguma maneira, cadastrados nas redes de proteção social, quer dizer, deve haver subnotificação, pelo menos aparentemente é o que a gente percebe caminhando pela cidade, principalmente com um grande movimento de despejados, de pessoas que viviam como inquilinas em condição de informalidade e que tiveram que deixar suas casas e foram relegadas à absoluta impossibilidade de ter um teto. Quer dizer, mesmo aquilo que é mais elementar, essas pessoas não conseguem desfrutar no momento como o atual de crise social, talvez sem precedentes na nossa história. E o modelo dos restaurantes populares é relevante porque ele foi implementado em vários lugares do Brasil, cada cidade, cada estado com um nome diferente, mas é um modelo originário do trabalhismo. Marta, esse não seria um bom momento para retomar o programa de restaurantes populares no Rio de Janeiro? Lucas, Olha, Marta, desculpa, só interromper, por favor, que o prefeito Edivaldo ele comunicou que ele está com alguns problemas de conexão, ele teve alguns problemas aí para retornar, uma vez que a gente mudou o link, ele não conseguiu entrar no momento, então a gente vai seguir com o debate aqui sem ele, esperando aí um outro momento. Perfeito. Léo, quando o prefeito Edivaldo tiver a oportunidade de entrar, só avisar, tá? Que será importante ouvi-lo também. Lucas, eu quero te dizer que quando eu participei no ano passado da campanha, me submeti o meu nome aí à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, aí, Ana Paula, a coisa que mais me preocupava era a população de rua. Eu não tinha medo da gestão, eu não tinha medo da questão, né, que tivesse do reordenamento da cidade. Eu não tinha, quer dizer, medo não é a palavra certa, mas assim, eu tinha muita convicção que havia solução para aquele problema de uma maneira, de uma certa forma, de uma maneira quase que, se não imediata, mas poderia ser construída e a questão da gestão ia ser colocada. Então, eu estava muito segura dessas questões. E o que mais me preocupava era a questão da população de rua. Eu tive a oportunidade, como deputada, participar de uma audiência pública na Câmara dos Vereadores no ano de 2019, e a Defensoria Pública foi clara. O número da população de rua, segundo dados da Defensoria Pública, era de 15.000 pessoas. Eu não posso acreditar que esse número diminuiu. Então, acho que está correta a tua análise quando você fala da possibilidade de uma subnotificação. Eu sou uma mulher católica, eu faço parte de um grupo Católicos na Política, que uma vez por mês tem um encontro, né, com o Dom Arani, que trata de diversos temas.
E, recentemente, precisamente na sexta-feira passada, numa fala que foi trazida num debate exatamente sobre a questão da segurança alimentar e a questão também da violência, só a Catedral do Rio de Janeiro distribui, num dia, 1.000 refeições. Então, eu estou aplicando esse cenário para te dizer o quê, Lucas? É óbvio, né, que a possibilidade de uma questão aí da retomada do programa de restaurante popular seria muito interessante. E outra coisa que eu quero trazer da fala do Lucas, a gente tem que se assenhorar da trajetória daqueles que nos antecederam. A gente não pode esquecer de repetir o que fez Getúlio Vargas. A gente não pode se esquecer de dizer dos direitos e garantias trabalhistas que foram conquistadas no governo de Getúlio Vargas. A gente não pode deixar de fazer um contraponto a essa decisão nefasta de primeira canetada do atual governo federal foi acabar com o Ministério do Trabalho. E agora, quando eles falam, né, que vão reeditar o Ministério do Trabalho, é para entregar de forma leviana de alguém, na mão de alguém que vai trocar, né, o desejo de um cargo pelos interesses do povo brasileiro. Então, eu acho que, verdadeiramente, esse é um projeto que tem que ser colocado, e eu quero resgatar aqui uma fala da Ana Paula. Atrás da cesta básica veio a necessidade de um banho. Atrás da cesta básica houve o olhar da prefeitura de construir, né, um banheiro para que as pessoas pudessem, né, fazer a sua higiene para poder, quem sabe, se habilitar a um trabalho. Eu não estou falando a um emprego, eu estou falando a um trabalho que pode ser temporário de algumas horas e de apenas um dia, né? Vamos lembrar aqui, né, sem querer trazer a discussão para o campo da religião, mas uma ação do Papa Francisco de criar em Roma os banheiros para que a população de rua pudesse fazer a sua higiene. No momento em que a contaminação é algo tão forte na vida de todos nós e que diminuiu a capacidade da população de contribuir, né, e que aumentou o medo da contaminação, é óbvio que a população de rua está cada vez mais desamparada, né? Então, eu acho que esse programa pode ser, sim, resgatado, acho que até tem espaço financeiro, acho que eu digo sempre que a importância da política pública está no valor da rubrica orçamentária e que, depois da ideia, vem o desejo, e que o desejo é que concretiza a ideia, e que a vontade política é que dá forma para o desejo. Então, eu acho que, se houver, né, vontade política e um interesse real de enfrentar a desigualdade social, eu acho que nós podemos, sim, começar por esse projeto, que eu acho que é um projeto, e a gente tem que carimbar essa autoria, né, Lucas? Essa autoria não é no final da década de 90, não. Essa autoria tem nome e sobrenome, e esse nome é Getúlio Vargas. Certamente, deputado. Agora, eu quero fazer uma pergunta à vice-prefeita Ana Paula Matos, sintetizando o que foi enviado pelo companheiro Felipe Balbino, aqui pelo chat. Em cima do tema da conferência, meios de incentivo à agricultura familiar, os meios atuais têm sido enxugados no governo atual, está se referindo ao governo federal, que tem desestimulado a agricultura familiar. O que isso tem a ver com o nosso tema? O desestímulo à agricultura familiar provoca o êxodo rural. Pessoas que, desassistidas no campo, vão parar nas cidades que já estão saturadas, nas cidades que já não têm mais oportunidades como tiveram outrora, né? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, hoje, é a capital nacional do vende-se, do aluga-se e do passo-ponto. Há placas dessa natureza espalhadas por toda a cidade. 40% dos pontos comerciais do centro do Rio de Janeiro fechados nesse momento. E não é só a pandemia, vem de antes da pandemia. Política de desestímulo a quem produz, né? Da parte do governo federal, que reproduz a mesma política econômica há 3 décadas.
alguns municípios brasileiros têm feito uma política de estímulo à agricultura familiar, por exemplo, comprando alimentos orgânicos produzidos por pequenos produtores. Vocês em Salvador têm alguma ideia, alguma proposta no sentido de estimular o pequeno produtor? Porque as prefeituras têm grande poder de compra, né? Elas compram para merenda escolar, elas compram também para a alimentação que é servida nos hospitais. Então, tem um grande poder de compra. Como é que vocês estão atuando para estimular o pequeno produtor, numa maneira, inclusive, de evitar que esse pequeno produtor desassistido, desesperado, deixe o campo e vá tentar a vida na cidade de uma maneira desestruturada? Então, Lucas, primeiro quero agradecer as palavras carinhosas de Luana, suas, e a aula aqui da professora, vou chamar de professora, tá? Minha deputada, companheira, Marta, porque eu peguei dados muito importantes. Quando vocês foram falando, eu fui anotando aqui, inclusive no âmbito do projeto que a gente tem, Bairro Novo, Vida Nova, eu até quero fortalecer muito essa questão não só da agricultura familiar, que não é tanto o escopo de Salvador, mas até das hortas comunitárias, como mais uma das ações que nós fazemos. Queria ter mais tempo para poder trazer outros aspectos, mas já sendo mais objetivo nessa resposta, posso lhe dizer que no âmbito do Plano Nacional da Alimentação Escolar, a gente faz sim compras para a nossa rede municipal, inclusive estamos agora finalizando um processo de aquisição desses alimentos, dessa agricultura familiar. Já estávamos na fase de avaliação das amostras. Eu estou te falando isso que eu recebi essa semana de Feira de Santana, que é uma cidade vizinha, um vereador perguntando como a gente fazia, querendo trabalhar juntos, até me ofereci para ajudar, inclusive com nossa equipe de nutricionistas e da área de compras, Secretaria Municipal de Educação, para ajudar nessa ampliação dessa cultura. Agora, eu queria aproveitar essa pergunta e trazer alguns outros aspectos. Marta falou muito na questão da população em situação de rua. Nós temos um problema parecido, da talvez subnotificação ou dificuldade de identificação desse número, porque aqui nós temos o Projeto Axé, que muitos de vocês conhecem, que traz um número, por exemplo, de que Salvador teria em torno de 15 mil pessoas em situação de rua, um número parecido. Nós, por outro lado, temos mapeados nos nossos centros POPs o número de 6.900 pessoas. Qual é a diferença? São as pessoas que vivem da rua, os trabalhadores, os passantes, e aquelas pessoas que, de fato, estão em situação de rua, que, ainda que temporário, têm pernoitado nas ruas. A nossa grande marca aqui na cidade foi escutar, foi fortalecer o diálogo com os movimentos para aprender e implementar juntos. Uma das coisas que nós identificamos é que talvez faltem espaços onde a gente possa fazer guarda dos equipamentos para que essas pessoas possam ir para casa, porque às vezes não tem o dinheiro do transporte, não dá para ir com a sua guia. Então, hoje mesmo, nós entregamos um terminal de ônibus aqui na Quidaban com 16 boxes para que os ambulantes mapeados naquela região pudessem guardar as suas coisas. A gente tinha já um projeto chamado... agora até esqueci o nome de tantos projetos que são, mas onde a gente, no início do ano passado, de 2020, em janeiro, nós chegamos a empregar 35 pessoas que tinham saído da situação de rua, e já estávamos para entregar a farda e a carteira, assinar a carteira de mais 73. Pessoas que tinham vindo das ruas, tinham sido acolhidas, passado pelos centros públicos, pelos cursos, estariam ali. O que é que isso tem a ver com a pergunta? Tudo. Porque se você chegar aqui em Salvador, no período das festas, ou se você chegar no Natal, a quantidade de pessoas em situação de rua aumenta muito. Pessoas das cidades vizinhas, que vêm para cá tentar viver um pouco dessa cultura da festa, de receber as doações. Inclusive, tem uma praça aqui no bairro chamado Nazaré, que a gente mapeou, que tinham famílias que eram de Simões Filho, uma cidade vizinha, a gente levava, oferecia, não, eu só posso ir embora quando a van que vai trazer tal alimento, tal doação, passar aqui daqui a 3 dias. E a gente tem todo um trabalho de identificação, então essa pergunta é perfeita. Se a gente conseguir, enquanto rede, que foi uma palavra muito forte, que é a nossa essência, trabalhar a agricultura familiar, trabalhar as cidades vizinhas, as regiões metropolitanas e toda a cadeia econômica social, a gente vai ganhar muito nessa questão social. E aí eu queria trazer mais uns exemplos rapidinho. Por exemplo, a Luana acabou falando que ela é mãe de uma criança autista. Eu queria te dizer, Luana, que nas nossas políticas isso também foi visto.
Então, muito nessa questão da comunicação. O Léo, que é um presidente da AMA, que é a Instituição dos Amigos dos Autistas, nos procurou, trouxe embasamento científico e disse, olha, vocês estão aprovando uma legislação e decretos que exigem a utilização de máscaras, mas eu tenho estudos que mostram que as crianças autistas, as pessoas autistas, elas manipulam tanto a máscara em alguns momentos que podem trazer mais isso. A gente foi lá e mudou. Então, essa lógica de escutar e implementar em conjunto, assim como a Marta vem trazendo, tem tudo a ver com a sua pergunta. Salvador, ela não tem como referência, não é da sua indústria econômica, não é da sua lógica agricultura familiar, mas a gente conseguir conversar com as cidades vizinhas e perceber que só vai se fortalecer socialmente, se fortalecer enquanto macro-região, enquanto cidade, a gente vai ganhar. Mas eu queria trazer ainda outro exemplo. Ana, é só essa questão da legislação? Não, é uma lógica. Nós aqui na assistência social, por exemplo, a gente terminou fazendo doações de cestas, como eu citei, para as pessoas do CAD único, mas a gente começou identificando em cada instituição de longa permanência de idoso qual era a situação de trocar colchão, a levar a API e a entregar a cesta. Aí isso foi primeiro para os idosos, depois para pessoas com deficiências, depois para instituições que tinham crianças. Então, a gente foi fazendo qual mais arriscado, qual mais perigoso, quem é mais sensível, e fomos trabalhando pedacinho a pedacinho desse processo. E a gente doa até hoje para as instituições essas cestas básicas, todos os EPIs e toda a estrutura. Vocês falaram que a Marta falou, não é só passar fome, mas não é só suprir a fome, mas é tentar dar uma condição melhor. Poxa, eu tenho um caso prático. Essa semana, conversando com um grupo que estava fazendo uma doação, eles disseram assim, a gente chegou com legumes, com hortaliças, e o sorriso da mãe que recebeu foi enorme. A gente não sabia que isso ia valer tanto. A gente achava que uma cesta básica valeria mais. Eu estava na hora, eu falei, não, é porque a cesta básica ele já tem, porque é mais fácil você distribuir, é mais fácil entregar. Você deu a eles muito mais, você deu a perspectiva de uma vida mais saudável, que é o que a gente não tem no dia a dia. Nós temos um programa chamado Prato Amigo. A gente, antes da pandemia, nós chegamos a atender 192 mil pessoas com doações de supermercados, com doações de uma série de órgãos. Então, a gente não consegue falar tudo aqui, mas só para finalizar, eu queria te dizer, Marta, que a sua emenda tem tudo a ver com a gente aqui, com a nossa cidade. Nós começamos a pagar esse mês uma parcela única de R$ 1.100 para 6 mil pessoas que são do setor cultural e de eventos. O mais difícil foi vencer a burocracia. Muitas coisas nós vencemos, inclusive, com uma rede. No nosso caso, a gente conseguiu uma doação de R$ 1.200.000 da Ambev, então vencemos a questão financeira. Mas, ainda assim, para finalizar, quando a gente chegou aqui, no início, a gente tinha dinheiro para, março de 2020, eu tinha dinheiro para comprar as cestas básicas, mas eu não conseguia produtor entregando em Salvador, porque quem tinha o registro de preço era do norte. Teve uma época que São Paulo fechou as fronteiras, não chegava nada para Salvador. A gente teve que fazer um drive-thru solidário, onde as pessoas no carro mesmo entregavam, a gente arrecadou 70 toneladas de alimento. Tem horas que o dinheiro não compra, que se a rede não for estabelecida, a gente não vence. Então, fica aqui essa mosquinha aqui na minha cabeça para eu pensar como a gente vai fazer para fortalecer a agricultura familiar, mas dizer a vocês que só juntos que a gente vai conseguir. O Brasil é enorme, a nossa capacidade é maior ainda. Perfeito, vice-prefeita. Antes de passar a palavra para a Luana Mota fazer a pergunta, eu quero dar um rápido recado para quem está nos assistindo. O Instituto da Brasilidade promove, a partir de amanhã, um curso sobre Nacional Desenvolvimentismo e Trabalhismo. Esse curso é coordenado pelo professor Daniel Kozinski, que está nos assistindo agora, está no chat, e terá como aula inaugural o tema do positivismo, amanhã, às 18 horas, com o professor Dardo Costa, presidente do Instituto da Brasilidade. Aqueles que estiverem interessados em fazer o curso, tem uma ementa muito interessante, que traz não só a trajetória histórica do trabalhismo, mas o Projeto Nacional de Desenvolvimento representado na liderança de Ciro Gomes. Aqueles que estiverem interessados podem procurar o Daniel Kozinski aqui no chat, que ele informa sobre como participar. Luana. Essas demoras com o microfone, né, gente? Liga, desliga, a gente fica meio atribulado.
Gente, eu queria perguntar, né? Eu até gostaria de ouvir um pouco da fala das duas, porque a Marta colocou uma campanha muito corajosa na rua, uma campanha muito linda aqui no Rio de Janeiro, né? Que inspirou muita gente, faz um trabalho belíssimo na Alerj. A Ana Paula, nossa vice perfeita de Salvador, que eu já apelidei assim, com políticas incríveis, sensíveis, que enxergam, né, o ser humano. Eu queria perguntar, e depois? Né? Porque essa pandemia, ela escancarou, né, a nossa fragilidade social, a fragilidade das mulheres, a fragilidade das mães chefes de família, a fragilidade das pessoas negras, das pessoas não brancas, das pessoas mestiças. Quando a Ana Paula falou a questão da máscara para os autistas, isso daí é perfeito, porque eles não usam, a minha filha, por exemplo, não usa, muitos têm transtorno de processamento sensorial, é um anexo difícil, também não cumprem as medidas de higienização, enfim. E a pandemia escancarou toda essa insuficiência do nosso sistema de saúde, principalmente a fome, né? O quanto que as pessoas podem ter uma estabilidade num dia e num outro, terem apenas água dentro de casa, apenas arroz, enfim, essas coisas lamentáveis que a gente tem visto e que, infelizmente, né, grande parte das cidades não tem seguido o exemplo de Salvador. Mas e depois? Como que a gente consegue trazer estabilidade e realmente caminhar para erradicar esse problema? Porque a gente criou nas últimas décadas uma sociedade de consumo, que está tudo muito bem, e aí, de repente, numa crise, o patamar, o que deveria ser uma seguridade, um direito garantido, né? Algo que não pode descer de nível nunca. A gente tem pessoas que estão fazendo financiamento, pessoas que estão consumindo muito bem, e essas pessoas entram nesse contexto de privação, nesse contexto de fome. E vale lembrar que 100 milhões de brasileiros não têm certeza se conseguirão comer nos próximos dias. Eles têm alimentos, mas não sabem se conseguirão comprar depois. Como que verdadeiramente a gente consegue ser atento a todas essas nuances, a todas essas fragilidades e realmente, independente do que aconteça, a fome nunca mais visitar os lares brasileiros? Bom, primeiro eu quero manifestar aqui que, como militantes pelos direitos das mulheres, eu quero lembrar que em todas as crises que a humanidade viveu, as mulheres sofreram um pouco mais do que os homens diante dessas crises. Na composição da pandemia, para as mulheres, veio junto com o vírus a questão da violência. É bom que se lembre que aumentou o número de notícias e diminuiu o serviço de atendimento. E acho que, nesse momento, né, a sociedade civil despertou para a questão da violência contra a mulher e começou a estabelecer alguns mecanismos que hoje a gente pode considerar como boas práticas, né? Em Minas Gerais, por exemplo, quando as pessoas passaram a ficar em casa no edifício de classe média e perceberam a violência que uma mulher sofria, o que as mulheres daquele edifício fizeram? Espalharam cartazes pelo corredor e no elevador, lembrando aquela mulher que, no momento da violência, por favor, bata no apartamento tal que ele está aberto para você. Então, assim, eu acho que a gente tem aí uma demonstração típica da solidariedade do povo brasileiro, que é também, né, uma característica muito própria das mulheres. Eu acho, Luana, e respondendo muito objetivamente a tua pergunta, eu acho o depois vai depender daquilo que a gente construir agora. Eu costumo repetir uma frase do meu pai, que está no céu, o seu Horácio, que ele dizia que era nos momentos difíceis que nós temos que tomar as decisões mais sábias. Então, todas as nossas decisões, claro, né, que nós somos tomados por um impulso. Foi o que a Ana Paula colocou aqui. Ela tinha verba, mas não conseguia concretizar a cesta. Então, ela fez uma grande mobilização social e arrecadou 70 toneladas de alimento. Mas há de haver um momento, né, como nós estamos fazendo esse exercício agora, né, arrecadando também alimentos, mas há de haver um momento em que estas políticas estejam estruturadas.
Agora, acho que a grande questão é o gestor ser capaz de entender que a política da assistência social, que a educação, que a segurança, que a saúde são programas de Estado, são políticas de Estado e não política de governo. É óbvio que vai ter um momento, e tudo isso que está sendo feito pela Prefeitura de Salvador, que não vai repercutir todo esse arcabouço que a Ana está construindo agora para estruturar o atendimento à população de rua, ele, por certo, vai repercutir em algum momento em que não será o momento desse governo. Vamos olhar para trás, vamos olhar para Leonel Brizola, que fez a opção da educação, alguém escreveu aqui, né? Comida, vacina e educação, obrigada por quem escreveu, né? E naquele momento que estava sendo construído, Brizola tinha convicção de que o que ele construía naquele momento não ia se repercutir nos seus 4 anos de governo, né? Iria se repercutir muito tempo depois, e aquilo que foi destruído por Moreira Franco, no maior estelionato eleitoral que esse Estado já viveu, que disse que acabaria com a violência em 6 meses, né? Foi o suficiente para destruir o futuro das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, na verdade, eu acho que o depois vai exigir do gestor uma responsabilidade e uma capacidade de olhar para o futuro, mesmo que o resultado exitoso não seja no futuro imediato, mas seja num futuro construído a partir desse momento. Então, eu acho que vencida a pandemia, acho que em 2021 nós ainda estaremos vivenciando a pandemia, né? O prefeito da cidade já está pensando até no carnaval, no ano novo, tomara que ele tenha razão, né? Tomara mesmo que ele tenha razão, mas eu acho que 2022 vai exigir de nós ainda um enfrentamento à desigualdade, à pobreza, né? As questões da saúde. O governo federal que está aí odeia o Sistema Único de Saúde, né? Se alguém tinha dúvida da importância do Sistema Único, olhe para o que aconteceu na pandemia. Nós destruímos um projeto nacional de imunização que chegou, que até no período da ditadura foi exitoso, né? A ditadura não acabou com esse projeto em 6 meses, né? Nós estamos em 2 anos, estamos no nosso 4º ministro da Saúde, e eu desafio alguém a descer na Central do Brasil e perguntar para o trabalhador se ele sabe o nome do ministro da Saúde. E provavelmente ele não vai saber, não é porque ele é desconectado com a realidade, não. É porque, lamentavelmente, as ações do Ministério da Saúde não interferem na vida do trabalhador, né? Então, lamentavelmente, esse trabalhador, né, Ana Paula? A Ana Paula falou aí da questão dos ambulantes. Hoje, boa parte também das pessoas que pernoitam na rua é porque não tem dinheiro para voltar para as suas casas, né? Na semana passada, nós tivemos o aumento do metrô. O metrô do Rio de Janeiro é o metrô mais caro do Brasil. Nós estamos vivendo aí a crise do BRT, do transporte público. Nós temos uma lei que determinava a vacinação prioritária dos professores e chegou até nós o pedido dos profissionais dos transportes públicos, né? Mas nem os professores, nem os profissionais do transporte público conseguem ser vacinados. E quando os professores começaram a ser vacinados na nossa cidade, só aqueles que atuam na rede pública e não os que atuavam na rede privada. Então, é tanto antagonismo, né? É tanta idiocrasia junto que eu acho que vai exigir de nós serenidade e a construção de uma política permanente para socorrer as famílias brasileiras. Lucas, posso complementar? Pode, claro. Eu entendi que também tem uma pergunta para mim, eu fui anotando aqui algumas coisas, mas eu queria, já que Marta falou da questão do fortalecimento da assistência, trazer um dado.
A gente tem a LOAS, que é a Lei Orgânica da Ciência Social, que em 2003, 2004, ela vem se fortalecer para fazer uma coisa muito importante. Essa agregação da assistência com a saúde, com a educação, para você sair um pouco do assistencialismo, do primeiro-danismo e ter políticas e técnicas na assistência social. Isso é interessante, isso leva em 2011 a criar a lei do SUAS municipal e que a gente aqui conseguiu aprovar em Salvador em 2019. Por que eu estou trazendo isso? Porque a pandemia mostra que, diferente de outras crises, a assistência social ela passa a ser prioridade e um serviço essencialíssimo logo depois da saúde. Isso está tanto na Lei 13.979, que é fevereiro de 2020, que estabelece os públicos de serviços essenciais, quanto com a sua regulamentação, que é o decreto 10.282, que regulamenta primeiro o serviço essencial saúde, segundo assistência social. O que é que isso tem a ver? Tudo a ver. Na vacina, quando você pega o PNI e o PNO, que é o Plano Nacional de Operacionalização desse PNI, que é o de imunização, você tem como serviço essencial os públicos tradicionais, que são educação, o público da segurança, o público da saúde, obviamente, e o da limpeza urbana, que são essenciais. Mas quando você pega os decretos federais, estaduais e municipais, a assistência vem logo depois da saúde. E por que não está no PNI nem no PNO? Porque a legislação que define a prioridade da vacinação e os públicos essenciais é de 2011. Quando você é chocado com a realidade da pobreza oriunda dessa questão econômica e social, do isolamento social, você reverbera essa mudança no público essencial e no serviço, na lei, no decreto, mas as pessoas não têm capacidade de parar, ou talvez não tenham tempo para pensar, vem cá, por que é essencial aqui? E se a imunização tem que ser para os serviços essenciais, por que não chega nesse grupo? Eu tenho tentado pautar na CIB aqui do Estado, que é a comissão interpartite que define essa imunização. A gente ainda não conseguiu, mas isso é importante. Por quê? Por que a assistência social ela passa a ser essencial? Porque na hora que eu dificulto ou diminuo a possibilidade do trabalho, vem junto com isso a capacidade de prover a família e vem junto com isso a fome. Então, a gente falou aí do microcrédito, a Marta estava contando, que em Salvador também tem. Além de ser vice-prefeito, sou secretária de governo. E tenho na secretaria uma coordenação de algumas ações sociais da cidade, que são projetos do nosso plano de governo. Eu recebi representantes das pessoas do mercado informal, e a primeira coisa que eles pediram foi o microcrédito. E olha que Salvador tinha um grande programa, a gente de empreendedorismo, com a gente de microcrédito nas escolas, nas prefeituras bairros. Mas por que não funcionava? Porque os grandes bancos, eles trabalham com crédito solidário, que é muito legal. Quando você tem tempo de desenvolver a credibilidade e a relação de confiança. Mas nesse momento da fome, ele tinha que ser mais simples. Então, Salvador criou um fundo garantidor, inicialmente com 10 milhões de reais. Vamos operar com fintechs. Já aprovamos a lei, estamos agora na fase de regulamentação. E nessa lei, uma das coisas que nós colocamos foi, uma das vitórias foi retirar todas as burocracias, como, por exemplo, você pode estar negativado, você pode estar devendo a certidão, um tributo e ter acesso a esse microcrédito. Então, isso é muito difícil, mas por que a gente conseguiu muitos avanços em Salvador? E aí eu posso dizer, antes de qualquer coisa, eu procurei o Conselho Municipal de Ciência Social, a Câmara Técnica, e consegui com eles aprovar uma série de, não vou dizer facilidades, mas uma série de medidas que nos possibilitaram aplicar a assistência social, saindo um pouco dos regramentos. Por isso que eu falei da LOAS, que se por um lado ela sai do assistencialismo, ela trouxe regulamentos muito severos que às vezes nos engessam. Está na hora da gente entender para que serve o gestor e para que serve o Estado. Eu digo sempre para a minha equipe, um dia mais que um processo para numa mesa desnecessariamente, é um dia mais que uma pessoa passa fome, que um idoso está desassistido, que uma mulher está sendo vítima de violência. A gente tem que ser responsável com o dinheiro público, com os nossos CPFs, mas tem que buscar condições e estratégias para que a gente faça isso de modo seguro e de modo tranquilo. No nosso caso, nós conseguimos, com o Conselho Municipal de Ciência Social, algumas questões por de referendo, conseguimos criar comissões, por exemplo, um centro POP, que é um local onde você faz qualificação da população em situação de rua. No momento que você não podia ter grupos, como é que funcionou? Passou a ser também ponto de distribuição de alimento, mudou o nome, não era mais Centro Pop, a gente mudou o nome de tudo, mas fez com que todos os serviços trabalhassem, básica, especial, blocos, pisos, para uma coisa só. Então, aqui, o meu chamado para vocês, eu não tenho capacidade ainda de responder a pergunta da Luana, mas eu tenho capacidade de fazer outras perguntas. Chamar vocês para a gente refletir e ver como quebrar a burocracia, respeitando a coisa pública e, ao mesmo tempo, como a gente escutar mais, porque o nosso grande ganho, dos poucos que tivemos, porque ainda tem muita gente precisando, foi escutar e aprender com cada movimento.
da Pop Rua, dos ambulantes, das mães, porque, por exemplo, nós temos aqui um instituto para crianças com microcefalia e síndrome congênita do Zika vírus. Nós não podíamos tirar essas mães de casa para levar as crianças, mas elas se alimentavam nesse centro e tinham a fralda. Então, a gente passou a entregar a essas mães, para que elas não precisassem trazer as crianças. É pouco, mas é um começo. Então, o meu chamado para vocês é que a gente pense como vai chegar nesse futuro, mas eu concordo com Marta que depende muito do presente, de como a gente vai alinhavar essas políticas, essas perspectivas. Perfeito, vice-prefeita. Pessoal, agora eu quero passar a palavra para o diretor de Relações Institucionais da Fundação Leonel Brizola, Alberto e Pedro. Boa noite, vice-prefeita. Boa noite, deputada Marta. Diante do gancho que vocês colocam aqui, tanto sobre o legado de Getúlio Vargas, quanto sobre o legado de Brizola, como a deputada coloca, quanto das políticas públicas que estão sendo feitas no Executivo em Salvador, quanto das hortas públicas que a senhora citou sobre a política colocada em Salvador, eu acho que é muito pertinente a gente resgatar as políticas feitas pelo governador Leonel Brizola, enquanto governador do estado do Rio de Janeiro, em que anos atrás, de forma na vanguarda da política pública para a época sobre alimentação e sobre assistência social, fez o programa dos sacolões, fez como política pública também o programa da sacola cheia, ambos que facilitavam as compras para a população mais carente, até 40% abaixo do que era a média do mercado, e que, de outra questão de forma de vanguarda, fez de forma georreferenciada no mapa do Rio de Janeiro, nas partes de DH mais baixo, as hortas públicas, os hortões, como eram chamados aqui. É interessante como naquela época, e a gente fala de legado por conta disso, já tinha essa visão, já tinha essa política pública que é tão semelhante ao que é colocado hoje pelos trabalhistas. Então, eu acho que é fundamental a gente fazer essa ponderação de olhar para o legado do nosso governador Leonel Brizola e ver o que é colocado hoje pelos nossos quadros que são trabalhistas e ver um alinhamento tão grande, já visando uma política pública voltada para as áreas de maior dificuldade, né? São projetos alternativos que fazem toda a diferença na vida da população, inclusive a doação de 2.000 litros diários de sopão via governo do Estado, né? Então, fico muito feliz de ter esse alinhamento tão grande ao longo de tanto tempo. Obrigado, querido Lucas. Obrigado, Pedro, pelas considerações. Lembrar que o trabalhismo tem, portanto, um papel histórico na promoção de políticas públicas de qualidade no campo da assistência social no nosso país. Brizola, pioneiramente, como governador ainda do Rio Grande do Sul, atuou em prol da agricultura familiar. Foi um dos grandes incentivadores da reforma agrária no nosso país, numa época em que esse tema era um tabu. Também para tentar manter o trabalhador do campo capaz de subsistir do seu trabalho, né? Para que ele não fique desassistido. Por isso, é importante reverenciar os nossos heróis, além de propor soluções para o futuro. E foi isso que foi trazido com tão brilhantismo pelas nossas duas convidadas na noite de hoje, a vice-prefeita de Salvador, a companheira Ana Paula Marcos, a deputada estadual da Alerj, aqui no Rio de Janeiro, nossa delegada Marta Roça, duas lideranças femininas de grande valor no nosso partido, no cenário político nacional contemporâneo. Agradecer a presença delas. Vou passar a palavra às nossas convidadas para considerações finais. Primeiro a vice-prefeita Ana Paula Matos, depois a deputada Marta Rocha. E lembrar a você que enviou perguntas pelo nosso bate-papo, que porventura não tenham podido ser lidas aqui no ar, que as perguntas excedentes serão enviadas para as assessorias da vice-prefeita e da deputada, para que, de alguma maneira, possam ser respondidas por e-mail ou da maneira que for mais viável. Agora, passo a palavra à vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, para as considerações finais. Obrigada, Lucas. Obrigada, Luana. Com licença, Ana. Apenas um comunicado, o prefeito Edivaldo Nogueira, infelizmente, não conseguiu retornar, ele teve problemas com conexão, nós tivemos alguns imprevistos hoje, infelizmente, mas sabemos que o prefeito tem muito atribulado, né? Também é presidente da Frente Nacional de Prefeitos, então ele já se comprometeu em retornar em outra live, em outro momento aí para ter uma conversa conosco. Então, obrigado, é isso aí, obrigado a todos. Passo a palavra para a vice-prefeita Ana Paula. Eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo, aprendendo,
e, sobretudo, agradecer ao PDT, partido que me acolheu tão bem, na figura aqui do nosso presidente nacional, nosso querido Lupe, nosso presidente estadual Félix Mendonça, nosso presidente municipal Léo Prates, e nosso presidente do Brasil, com fé em Deus, nosso candidato Ciro, e a gente, juntos, eu tenho certeza que tem muito a contribuir. Marta, foi uma delícia, foi uma honra estar aqui com você, muito bom, muito importante a gente estar podendo dialogar, duas mulheres, e queria dizer também que Salvador tem uma secretária da Fazenda, que é do PDT, que é a mulher, eu sou secretária de governo, secretária de saúde também é do PDT, algumas questões aí foram de destino, a Giovana foi convidada não pelo partido, mas pela seu destaque nacional, e claro, que se não foi o prefeito chamando pelo PDT, mas talvez toda essa história, toda essa bagagem, toda essa formação fez com que ela se destacasse e pudesse estar aqui com a gente. Então, meu carinho enorme, o meu beijo, é a minha confiança de que juntos a gente vai ajudar a construir, sim, um país cada vez melhor. Um beijo e que Deus abençoe a todos nós. Olha, eu queria, na verdade, agradecer muito o convite, né? Deixar aqui o meu abraço para o nosso queridíssimo presidente Carlos Lupe, que passou por aqui, que eu vi, o meu presidente aqui, o Augusto Ribeiro, presidente do Diretório Municipal, também está presente. Obrigada aí, Augusto. Ter companheiros como vocês enriquecem a nossa caminhada política, né? Agradecer muito a todo mundo da Fundação, dizer assim do meu reconhecimento, o quanto esse grupo que assumiu aí a Fundação nesse momento está dando dinamismo, está refletindo aí as grandes questões nacionais, as questões do nosso Estado, né? E eu quero terminar lembrando aqui a fala do Lucas, né? Acho, e o Pedro falou isso também quando ele elencou as ações do governador Brizola, né? Acho que compete a nós, né, mostrarmos assim que esse partido tem história, compete a nós que esse partido não mudou de nome, compete a nós lembrar os compromissos permanentes desse partido, né? Esse partido que sempre discutiu as questões da desigualdade, do gênero, da raça, da etnia, que hoje tem movimentos como o Movimento Axé, o Movimento da Diversidade, tem o Movimento da Educação, né? Agora a gente está pensando aí na construção de um movimento na área da saúde. Então, acho que esse partido tem história e tem representatividade, eu não tenho a menor dúvida que o companheiro Ciro Gomes é o melhor nome, é aquele nome que vai transformar esse país numa nação. Eu tenho convicção disso e acho que nós, militantes desse partido, estamos preparados para levar o nome de Ciro Gomes por todo esse país. E para Ana Paula, me despedir de Ana Paula, dizer assim que foi uma alegria enorme conhecer você. Fiquei encantada, você hoje nos deu aqui uma aula de tudo aquilo que é possível ser feito na área da assistência social, o seu compromisso com a assistência social, né? Que sorte do prefeito ter você aí como vice-prefeita, que bom, né? Que a gente tem aí você que nos representa como trabalhistas, como mulher, como cidadãos, então muito bom, e que a vida dê oportunidade para a gente se encontrar pessoalmente, né? Conhecer você aqui pelo sistema remoto foi muito bom, mas que a vida nos dê a oportunidade de estarmos juntas aí, defendendo a bandeira do trabalhismo, levando o nome de Ciro Gomes e falando do nosso orgulho de ser militantes do PDT. Beijo grande, muito, muito obrigada pelo convite e me mandem sempre que eu quero acompanhar. Dizer para o prefeito que, não, infelizmente, é difícil mesmo essa questão da internet, mas que eu tenho absoluta certeza que ele, no momento oportuno, ele que é presidente da Frente dos Prefeitos, vai ter muito a contribuir aqui nesse debate. Obrigada, gente, um beijo enorme